Estamos ao vivo. Boa noite. Deixa eu checar aqui se está correndo tudo direitinho e deixar o pessoal começar a entrar na sala. Deixa eu checar aqui. Estamos ao vivo. Tá tudo ok. Vamos esperar. Victor, a gente sempre espera, já estamos ao vivo. A gente sempre espera aí um minutinho, o pessoal entrar. Tudo bem, perfeito. Então, eu esqueci de pegar a minha caneca do Super Cinema, vou beber água do final da garrafinha aqui, depois eu já jogo a garrafinha fora. Carol, tá tudo bem por aí? A gente já vai começar também? Tudo certinho, só tô mutado aqui. Tá, vamos esperar subir um pouquinho o número aqui e a gente já começa. Tá indo. Vamos começar então. Pessoal, boa noite. Boa noite, Carol Olival, diretora no Brasil da Full Sail University. Boa noite para o nosso convidado hoje, direto de Miami, nos Estados Unidos, Vitor Herrera. Carol, apresenta nosso convidado, por favor. Muito boa noite, Edu. Boa noite para quem está assistindo a gente. Muito obrigada, Vitor, por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu vou fazer tua apresentação e aí eu passo para você. O Vitor Herrera da Silva é CEO da Nuestra Visión, uma rede de televisão em espanhol que está atuando nos Estados Unidos através de Broadcast TV, além do aplicativo digital que eles têm. O Vitor é graduado na Full Sail University, ele é pós-graduado na Entertainment Business e ele é bacharel em Design e Development de jogos. Então, é um cara super completo, com uma formação ampla e conhecimento e prática no mercado americano. Então, muito legal a gente poder agora... A gente tem compartilhado a visão do que está acontecendo aqui no Brasil, e aí é muito legal poder contar agora com a expertise e o conhecimento do Vitor com esse mercado americano para a gente poder traçar paralelos e também levar essas nossas reflexões e comparações, enxergando como isso está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu vou pedir, Vitor, para você contar um pouquinho para a gente de como as coisas estão nos Estados Unidos. A gente estava falando um pouco do próprio canal que vocês têm aí, né, da Nuestra Visión e dos números de audiência, das tendências que você está enxergando acontecer e principalmente de como é que os freelancers e os profissionais do mercado da produção audiovisual conseguem se reinventar e se encaixar nesse novo panorama. O que você tem, o que você gostaria de comentar com a gente dentro dessa perspectiva? Não, claro que sim, Carol, e antes que nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Edu também, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com a sua audiência e poder dar um pouquinho do panorama que está acontecendo, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também no mundo, né? E o que a gente está vendo agora aqui no mercado do entretenimento é realmente uma questão que a gente nunca viu antes e é uma questão que está fazendo não somente as grandes empresas, mas também os pequenos empresários fazer e começar a pensar muito rapidamente em como começar a criar oportunidade em uma questão que tem feito uma questão transcendental, né, aqui no mundo. E, na verdade, o que a gente está vendo agora é uma questão muito interessante, porque a gente está assistindo que os níveis de audiência, eles têm crescido como nunca, né? A gente está comparando agora que as métricas e as analíticas de usuários, elas têm crescido ainda mais que em tempos que são tempos que normalmente tem muita audiência, que nem como tempo de Natal, tempo de final de ano, que a pessoa tem um pouquinho mais de tempo para assistir. Agora, o que a gente está vendo é que tem muito mais de essa oportunidade de audiência que quer esse conteúdo premium, né? Sempre tem essa demanda por conteúdo, e agora tem mais demanda que nunca, né? E o que acontece também nesse mesmo tempo é que as empresas estão passando por um problema complicado, que é a questão de continuar produzindo esse conteúdo premium para poder continuar satisfazendo essas audiências que estão pedindo esse conteúdo. Também estamos
passando por um momento onde tem que ter tido muitos ajustes para os diferentes núcleos do mundo do entretenimento que nem são os concertos, que nem são as apresentações live, que nem são os eventos esportivos, uma série de questões que tem tido, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles têm tido que parar por agora, e essa série de questões tem gerado uma série de perdas importantes que, se bem estão uma questão temporal, é uma questão que ainda assim estão gerando uma problemática que é uma perda de dinheiro muito importante e que está fazendo que as empresas tenham que criar novos jeitos de poder novamente chegar para essa audiência. Por quê? Porque, como é muito bem sabido, todas as empresas que produzem conteúdo e ainda as empresas que oferecem esse conteúdo de graça, eles muitas vezes se sustêm por advertisers, né? Por empresas que compram publicidade para chegar para um certo mercado que é o qual a empresa está oferecendo esse conteúdo. E o que está acontecendo agora é, com a problemática que tem acontecido, que basicamente tudo parou, as pautas que já estavam vendidas, por exemplo, agora que teve a questão que eles cancelaram os Jogos Olímpicos, né? Tinha grandes inversões postas já para esses Jogos Olímpicos e tinha muitos advertisers e companhias em linha já para poder pagar e ser apresentados com os Jogos Olímpicos, mas aconteceu que eles pospõem esses jogos, então esse pressuposto vai para trás e não se sabe ainda depois, quando eles trazem de novo, vamos supor, ano que vem eles botam os Jogos Olímpicos de novo, a gente não pode contar mais com essa pauta publicitária que tinha antes, não se sabe mais se ele vai voltar. Então, tem uma série de questões que estão acontecendo que, na realidade, do mesmo jeito que tem criado uma problemática, também ele está criando uma oportunidade do jeito que a gente tem poucas vezes na vida de poder criar e entrar e fazer coisas que não têm sido feitas antes. E a gente já está vendo isso. A gente estava comentando ainda há pouco de certos concertos que agora estão acontecendo live. Eu comentava aqui em Miami, final de semana passado teve um concerto de DJ também que foi feito live com David Guetta aqui em Downtown Miami, e ele conseguiu recaudar mais de $500 mil, acho que foram $600 mil, para fazer uma doação para as agências que necessitavam, mas essas são coisas que a gente não vê e não via que existiam antes, que agora as diferentes empresas estão fazendo para continuar esse cash flow que a gente estava falando antes, porque de certo jeito, isso tem que continuar. Que nem a nossa indústria da televisão é uma indústria 24/7. E se a gente não continuar evoluindo, vai chegar um momento onde esse conteúdo vai acabar. Por que vai acabar? Porque não tem agora a capacidade de continuar gerando esse novo conteúdo. Parou a produção, né? Parou a produção. Então, as empresas eles já têm feito certas compras, né, que eles dão para fazer. Por isso que a gente vê, por exemplo, Disney fazendo o lançamento de filmes, a gente vê Netflix fazendo lançamento de séries, mas chega um momento que, se não continuar produzindo, não tem mais para fazer. E a povo não vai continuar assistindo coisa que, sabe, talvez a membresia não vai continuar sendo paga, talvez uma pessoa não vai continuar querendo investir em alguma empresa que agora está se dando bem. E isso vai ser ainda mais demonstrado com questões que são séries que se fazem mais continuamente, que nem são, por exemplo, novelas, que não tem esse pipeline tão longo como é uma questão de um filme ou uma série. A gente tem visto, e acho que vai muito da mão também, que com essa mesma demanda que tem da audiência, as notícias, por exemplo, em nosso caso, e também uma questão que tem sido muito bem marcada, tem tido uma inclinação muito grande agora com o pessoal que eles querem assistir notícia, e todo mundo quer saber o que está acontecendo no mundo. E tem uma questão que tem continuado fazendo o produzimento de notícias, mas o problema vem, que é uma questão que a gente estava conversando antes, que esses mesmos advertisers, ainda que tem essa capacidade de chegar com o povo, não estão querendo chegar agora porque a notícia está agora com um sentimento que vai da mão do vírus e não querem relacionar as marcas com uma questão negativa. Então, ainda continua sendo essa mesma problemática. Como é que a gente pode continuar evoluindo numa situação e num mundo que tem mudado radicalmente, né? Victor, eu andei acompanhando esses dias umas notícias
E aqui no Brasil está acontecendo um fenômeno parecido com esse do David Guetta que você falou. Eu não sei se você está a par porque você mora em Miami e tudo. De vários artistas do segmento musical, estão fazendo lives com audiência assim de muitos milhões simultaneamente. E eles usam a plataforma do YouTube para isso. Né? E eles estão lá fazendo as lives deles e também com vários deles aí conseguiram doações altíssimas em dinheiro, em produtos para ajudar quem está precisando. E o que acontece? E eles só que eles estão fazendo muitos com apoio de patrocinadores, de marcas. Então teve até uma polêmica de um cantor que deu um gole de cerveja lá ao vivo e falou: pô, mas não pode beber cerveja ao vivo. Né? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Bom, ele fez isso, mas ele arrecadou um monte de dinheiro. O que eu quero dizer? Aí o YouTube começou a falar: peraí, eu sou o único que não está ganhando nada com isso? Então o YouTube agora, eu não sei qual é a ferramenta que ele vai usar, mas pequenas transmissões ao vivo que atinjam alguns milhares de pessoas só, não vai ter problema, mas esses mega shows ao vivo, o mega show não precisa nem ser uma estrutura muito grande do show em si, mas mega de audiência, o YouTube já falou que quer dinheiro para transmitir, né? Você pode nos dar a sua opinião sobre isso, né? E se você sabe como vai funcionar isso? Com certeza, Ed. Então, tem uma questão que é muito interessante, onde a gente agora vai... a gente já estava passando, né, por uma fusão do que é o conteúdo que as pessoas estão assistindo com a parte tecnológica. Se a gente para pensar nos começos do Netflix, quando eles começaram a fazer essa mistura entre alugar um DVD e depois eles fizeram uma subscrição, e daí teve uma questão onde agora, hoje em dia, a gente está vendo as empresas grandes, eles estão fazendo agora a proposta que é digital, né? E dentro dessa proposta digital é uma questão que é importante. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem mudado, não só do fato de que a gente está procurando um tipo de conteúdo muito específico, muito especial, que satisfaz o que a gente está procurando olhar, mas a gente também está procurando ter a possibilidade de ver esse conteúdo quando a gente quiser, onde a gente estiver, e em qualquer dispositivo. O que isso tem feito é que tem forçado uma série de mudanças que tem acontecido na indústria, e isso que você está falando agora é uma questão mais que vai chegar, que o que está acontecendo agora é uma área gris, né? E é uma área gris porque isso aqui é tão novo, e as cabeças criativas estão pensando tão rápido em jeitos de continuar fazendo a indústria funcionar, que a gente encontra o que chama aqui pequenos loopholes e gray areas, áreas grises que, com o tempo, eles vão ter que fazer uma pequena mudança no modelo de negócio como tal. Por quê? Por exemplo, toda essa capacidade de bandwidth que tem num ponto tecnológico é uma questão que, ainda quando você tem preços muito premium, por exemplo, no caso de YouTube, eles têm uma certa capacidade muito grande, porque eles são donos dos servidores de informação, eles são donos de toda essa questão, mas ainda tem um custo, né? E acontece com nós, acontece com Disney Plus, acontece com HBO, acontece com a companhia que você quiser. Quando você está servindo um conteúdo pelo celular ou pelo dispositivo, o app, o que for, tem um custo que vai por detrás, que normalmente esse custo vai da mão em que é pago, já seja por uma subscrição, que é uma questão que muitos têm, que é uma subscrição atada. Uma assinatura, né? Subscrição assinatura aqui em português. Uma assinatura, ou é pago com uma questão de publicidade, como é a questão, por exemplo, comparando Netflix com Pluto TV, que vai chegar já proximamente no Brasil. Como chama? Pluto TV? Pluto TV. Pluto TV, que é um serviço que tem aqui nos Estados Unidos, que agora já está em vários países de Latinoamérica e proximamente vai estar no Brasil, que eles oferecem o conteúdo de graça, e o conteúdo é pago com publicidade, né?
Ou seja, é como se fosse uma programação de televisão, só que não linear. É linear. Você escolhe o que você vai assistir, mas tem publicidade. Exatamente. É similar com Hulu, só que Hulu é VOD, que é on demand, né? E então, mas sempre tem um jeito de incorporar esse preço no que é o business model da companhia. Então, conforme essas coisas continuam evoluindo, porque essa questão que também é muito mais importante é que a gente tem que pensar que isso não vai mudar daqui a um mês ou 6 meses. A gente está passando por um processo que vai mudar por muitos anos o jeito, e pode ser que muitas das nossas costumes anteriores não voltem a ser as mesmas. E com isso em mente, é por isso que é importante que, conforme as coisas vão evoluindo, a gente vai ver que os processos vão mudar. E pode ser que isso não seja somente do fato que, por exemplo, no caso de YouTube, eles acabem fazendo uma comissão diretamente com um evento que teve muita audiência, ou talvez possa ser parte de um pacote, sei lá, um pacote premium que tem para as pessoas assistirem, ou de algum jeito vai ser incorporado, porque que nem tudo, né? É que nem você tem sua internet, mas para poder utilizar tem que pagar o plano e tem certo número de data. Isso já é uma coisa que tem sido muito debatida com toda a questão de net neutrality, porque isso aqui já tinha acontecido antes, né? Mas é uma coisa que eu acho que, para o que você está falando, vai ter umas implicações importantes, porque vão ir muito da mão. Já agora, que é uma coisa muito real, que é a parte do que a gente tem que conversar também um pouquinho mais, como a parte do produtor, a empresa independente, as empresas mais pequenas, tem que agora necessariamente fazer uso dos meios digitais que tem em todas as áreas para poder ter e maximizar, que é uma questão de maximização, maximizar a oportunidade existente para poder subsistir e crescer nesse mercado. Muito bom, é isso. Agora, você acha que o YouTube ele deve fazer essa mudança já? Ele deve esperar normalizar a situação do vírus, digamos assim? Será que se ele fizer essa mudança agora, imediatamente, que ele deve ter os mecanismos para fazer essa mudança imediatamente, ele vai ser visto com antipatia pelo público? Eu acho que se eles fossem lançar uma mudança desse jeito agora, não seria, especialmente agora, não seria diretamente com o público. Eu acho que seria uma negociação feita diretamente com as partes internas. Por quê? Porque agora também, que essa é outra parte da equação agora, a gente tem mais gente que tem mais tempo para ver o nosso conteúdo, mas também é gente que agora está passando por problemas muito grandes econômicos. Então, a população está menos disposta hoje de fazer investimento de subscrição, de pago de conteúdo. Então, se uma empresa como o YouTube fizesse isso agora, eu acho que iria muito ruim com a audiência, especialmente nesse momento. Também, do mesmo jeito, inclusivemente com as partes internas, porque a gente tem que pensar também que o YouTube não é o único sistema que tem para promoção de vídeo live, né? Se a questão não foi feita de um jeito que encaixe com o crescimento e o movimento da indústria como tal, o que isso gera oportunidade também para outras plataformas, outros investimentos para também entrar nesse momento e dizer, se está muito caro aqui, a gente pode fazer seu vídeo e fazer um expoimento live e a gente não cobra tanto, ou a gente não vai cobrar por esse período. Uma série de coisas que são as coisas que a gente estava conversando no começo do live, que geram oportunidades não somente para empresas que ainda estão por chegar, mas as outras que têm lutado por muito tempo com os grandes gigantes, né? Os Facebook do mundo, os Instagrams, os Amazon, coisas assim. E os menores só para completar, Carol, por favor, e os menores, eles são mais ágeis, eles têm mais velocidade para mudar e para implantar, não é? Exatamente. Essa é uma questão já também, porque já a gente começa a integrar questão de burocracia, questão de processos e questão de compliance, sabe? Questão que gera oportunidade. Uma coisa que a gente quase não falou aqui, mas que não sai da minha cabeça,
o que nesses grandes eventos, você falou dos Jogos Olímpicos, né? Nesses grandes eventos em que já existia um patrocínio combinado, eu fico imaginando que algum percentual de patrocínio já deve ter sido, inclusive, recebido, né, pela organização do evento. O que a indústria está fazendo? Porque enquanto você não tem que devolver o patrocínio, se você já recebeu e o evento vai ser cancelado, esse dinheiro está com você. Se você devolve, você paga esse dinheiro e você paga as taxas para mover o dinheiro, né? E daí não só você deixa de receber o patrocínio, mas você realiza um prejuízo. Uhum. O que as empresas, como é que elas estão se organizando com relação a isso? Você tem visto alguma tendência? Sim, em muitos casos, e não tem uma regra geral que aplica para todas as empresas, depende muito não somente das agências, que são quem estão encarregadas de fazer esses diferentes deals, de trazer as marcas que estão interessadas em participar em certo evento e mais, mas depende muito de uma série de fatores. E é uma questão interessante porque vai muito da mão com os tipos de negociações que têm tomado pauta, mas de entrada, normalmente, por exemplo, na execução de um contrato, tem uma questão que você está vendendo um evento que vai acontecer em uma certa data, né? Então, já entrando, já tem aí um problema contractual se está redactado de certo jeito ou de outro jeito, porque já a data não vai ser a mesma. Então, desde esse ponto de vista, pode ser que esteja, talvez, alguma marca ou alguma agência que estão dizendo, bom, não tem problema, quando for evento, a gente está entrando aqui e a gente quer entrar, sabe, e não vai para nenhum lado. E pode ter também quem diga, não, a gente precisava que isso fosse nesse evento, nessa data, porque a gente estava marcando um lançamento novo do nosso produto nesse momento, e não vai aplicar mais para o ano que vem. Então, a gente vai retirar. E pode ter também quem diga, sabe de uma coisa? Para a gente era muito importante ter essa data, a gente pode passar para o ano que vem, mas eu não vou pagar o mesmo preço. Se quiser que eu esteja dentro, você vai me dar um desconto. Então, já mudou tudo. E é uma questão que, sabe, depende muito das empresas, dos pressupostos que a gente tem, mas a tendência que está marcando é que as marcas estão tirando. Eles estão ficando agora, eles são muito mais, têm muita mais precaução, cuidado para fazer qualquer tipo de investimento nesse momento, porque tem preocupação das companhias de qual vai ser o futuro próximo. Então, enquanto eles souberem como é que as coisas vão fazer, eles preferem retirar de momento. Deve ter uma crise jurídica também, né? Que é uma coisa que a gente não falou aqui, né, Edu? Essa coisa contratual e das multas, né? De quem está arcando com a multa, catástrofe natural, o que está escrito? Em contrato, eles costumam colocar lá atos de Deus, né? Acts of God. É que imagina, quando a gente ia pensar ou imaginar que os Jogos Olímpicos iam ser cancelados? Nunca. Agora, Victor, você imagina, eu não tenho dúvida que houve muito prejuízo, porque Jogos Olímpicos, eles são acompanhados daquele monte de merchandising, né, aquele monte de produto para vender, isso vai ter que ficar estocado, esse estoque vai custar, né? Muitas empresas deviam estar investindo nos Jogos Olímpicos com ligação direta com o lançamento de algum produto, né? Nós vamos lançar o novo telefone celular XYZ nos Jogos Olímpicos, né? Então, esse telefone, se não lançar agora e for deixar para lançar ano que vem, ele já está velho, já está antigo. Não dá para segurar um produto desse, né? Então, não acho, me parece que é uma questão de minimizar perda, minimizar prejuízo. Não é só uma questão, então tudo bem, vai ser ano que vem, vamos fazer ano que vem e legal, né? Exatamente. Deve ter tido muita perda, né? Eu queria perguntar para você. Né? Tem que encontrar uma forma de fazer agora. São esses caminhos aí onde a gente consegue se reinventar, né? Exatamente. Com relação às Olimpíadas, né? Agora eu estava pensando, o Victor falou que teve no Brasil algumas vezes, deve ter vindo algumas vezes num evento aqui no Rio de Janeiro de venda de conteúdo brasileiro. Esse evento seria em maio. E devem ter adiado tudo, né? Então,
aí o pessoal está com conteúdo represado. Mas, Victor, você acha que... vamos falar especificamente de televisão, que você é CEO de canal de televisão nos Estados Unidos. Fala de televisão brasileira e televisão norte-americana, né? Você acha que o caminho que os dois canais de televisão americanos e brasileiros vão sair da crise, o que eles vão fazer depois da crise é igual? Ou os americanos devem fazer por esse lado, porque o público é assim, é dessa forma, etc., e a televisão brasileira deve seguir para um outro lado, porque é um país tropical e tem carnaval, né? Consegui ou enrolei muito na pergunta? Não, está perfeito. Não, está perfeito. Então tá. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que as tendências hoje em dia são muito diferentes do que eram antes pela questão da globalização, né? É que nem a gente, no live de hoje, tem falado de questões que nem YouTube Live, né? E você estava lá assistindo o conceito de YouTube Live, eu estava aqui final de semana assistindo igualmente no YouTube Live. A questão, eu acho que tem duas partes. Daqui para frente, o que vai acontecer são duas coisas. A primeira vai ser a integração, não somente de continuar produzindo esse conteúdo premium, mas produzir de um jeito que seja sempre, sabe? Eu acho que através de problemas a gente passa por períodos onde, que nem a Carol estava dizendo há um minuto atrás, a gente se reinventa, a gente gera novos jeitos de continuar, porque a gente tem que continuar avançando. E isso é uma coisa que não somente se reflete na indústria do entretenimento, se reflete em todas as indústrias, porque quem não se renova, quem não adapta, morre, né? É a verdade que a gente hoje tem visto, e tem visto no passado com outras empresas que não adaptaram e hoje não estão mais. Então, o que as empresas agora vão fazer, e eu acho que isso é uma questão que vai se replicar globalmente, mas o que muda, que é uma questão que nem você estava falando, não, a diferença entre Estados Unidos, a diferença entre Brasil, México, é o nicho que você está produzindo esse conteúdo, para quem que você está produzindo conteúdo, é onde as coisas mudam, mas as plataformas são as mesmas em todas as partes. Então, eu acho que da parte tecnológica, o que vai acontecer é que as empresas globalmente vão começar não somente a se dar conta que hoje em dia a digitalização de uma organização não é mais opcional, não é mais opcional, agora é uma questão que você tem que ter um jeito de continuar, tem que ter um jeito de poder chegar para o teu usuário sem precisar ter o usuário físico. Isso vai transcender mundialmente. E da parte da geração de conteúdo, o que tem que acontecer é que a gente tem que passar, porque a gente vai voltar para fazer conteúdo, né? Mas tem que passar agora esse período que estamos vivendo nesse momento, que é a curva, o pico que a gente está passando para as coisas melhorarem um pouco e continuar e retomar os parâmetros de fazer produção. Agora, as grandes perguntas são: será que vamos gerar novas regras para como esse produto vai ser produzido? Será que vai ter que fazer novas leis ou normas de, por exemplo, quantas pessoas pode ter num cast, quanto tempo pode ser, certas coisas que vamos ter que ter cuidado, porque também o vírus não vai desaparecer, né? De um dia para o outro, isso é uma coisa que vai ter um período de tempo, mas também a pessoa tem que se adaptar e crescer e fazer as coisas continuar e voltar para uma vida normal, tomando as precauções necessárias para tratar de minimizar a problemática, né? Não contagiar ninguém, não tratar de fazer esse tipo de coisa. E eu acho que também o que vai acontecer, que tem sido a grande missão dos grupos e dos meios de comunicações, inclusive a gente, de fazer uma labor humanitária para tratar de melhorar a situação. Como melhoramos a situação? Ajudando as nossas audiências com informação que seja informação relevante, com informação que seja informação que permita que as coisas continuem avançando de um jeito que
hoje em dia, sabe, os grandes meios e as plataformas, e é onde a maior das empresas, comparado com o mais pequeno dos produtores, estão no mesmo nível, quando a gente compara os alcances que a gente tem para poder chegar e tocar a vida, talvez só de uma pessoa, mas se você consegue tocar essa vida positivamente com alguma informação, alguma coisa que mudou a trajetória de como as coisas podem ser feitas, já é uma grande ganhança, né? Carol, tá quase vencendo o nosso tempo aqui, mas eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Victor. Victor, Carol quer falar? Quer perguntar uma coisa, Carol, antes? Não, acho que tá perfeito. Tá. Victor, as produções de cinema, as produções de filmes, as produções de seriados aí nos Estados Unidos, ou seja, as gravações as filmagens em backlot, as filmagens em estúdio, as filmagens em rua, elas estão paradas no momento? Sim, no momento as produções está tudo parado. De fato, aqui no país já está se fazendo um plano de como é que as coisas vão se retomar, como é que tudo vai começar a abrir novamente. Tem muito tipo de opinião enquanto aos tempos, mas a verdade é que as casas produtoras e as grandes empresas, eles estão com o tempo em cima, pelo mesmo fato que eu dizia, que o conteúdo é uma coisa que sempre o tempo está passando e você está tentando, sabe, sempre ter uma boa programação para a sua audiência. E chega um momento em que, sabe, por isso é que a gente já tem visto que tem várias séries que têm já feito uma pequena pausa. Se antes eles mostravam um capítulo 3 vezes por semana, agora mostram 2, ou uma coisa assim para tentar segurar um pouquinho, mas pelo momento está tudo parado. Tá, ok. É isso. Carol, muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso convidado, Victor. Muito obrigada, Victor. Super legal contar com tanto conhecimento aqui. Muitíssimo obrigada por você ter arrumado tempo e compartilhar com a gente. Não, obrigado, muitíssimo obrigado. Eu aproveitei muito e agradeço muito o tempo de vocês. Muito obrigado, Victor. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite, Carol, tchau. Carol, sorteio, Carol. Sorteio, vamos já. A gente está sorteando. Victor, fica aí para assistir o sorteio. Tá bom. Explica o que é o sorteio, Carol. Explica. Pessoal, a gente tem feito essas lives do dia 1º até agora, né? A gente vai seguir até o final. Estou pegando aqui o arquivo. A gente vai seguir até o final de abril e a gente prometeu um sorteio com os nomes com as pessoas que preencheram o link do dia 1º ao dia 17, que foi sexta-feira. E agora a gente já postei aqui nos comentários. O segundo sorteio começa já com o preenchimento a partir de hoje até o dia 30. A gente teve uma vencedora mulher para esse primeiro VR Box, que é a Mirela Guimarães. Então, Mirela, a gente vai fazer um post bonitinho depois com o teu nome, mas eu preciso que você entre em contato com a gente. Eu vou colocar meu e-mail nos comentários. A gente precisa que você entre em contato com a gente com o seu endereço para a gente poder comprar o seu VR Box e mandar te entregar, tá bom? Parabéns! E quem assistiu hoje já pode completar lá o link para participar do sorteio que a gente vai fazer no dia 1º de maio, dia do trabalho. Estaremos comemorando trabalhando. E, pessoal, coloquei aqui vencedora do sorteio do VR Box, Mirela Guimarães. Eu não estou lá com a Carol, mas acho que eu escrevi corretinho aqui o nome. Então, Victor, muito obrigado. Vamos marcar uma outra hora, você dá outra aula para a gente aí dos seus conhecimentos aí direto de Miami. Obrigado. Carol, obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Victor. Boa noite, Edu. Tchau, que amanhã tem outra live internacional, amanhã também, né, Carol? Amanhã também é internacional. Tamir Nadav, mas aí amanhã ele vai fazer em inglês e eu vou ser a personal translator dele. Ok, combinado. Agradeço muito. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigado. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.